pessoal, eu sou Ricardo Mantovani, voluntário do Lar Meimei, instituição ligada à Seara Bendita e instrutor do curso de Informática Básica Windows e Word. O nosso tema da aula de hoje será sobre tabelas. As tabelas podem ser inseridas no Word como uma forma de melhorar a visualização das informações, uma forma de organizar de uma maneira mais adequada. Então vamos lá para a nossa aula. Neste exemplo aqui, nesses dois exemplos, eu coloquei uma tabela da quitanda número 1, onde ela vende os seguintes produtos: ovos, tomates, batata. E a quitanda 2 fez o mesmo, vamos dizer assim, a mesma divulgação, pegou as mesmas informações, só que de uma forma visualmente diferente. E qual delas vocês acham que chama mais atenção? Qual que tem um apelo maior junto ao consumidor, junto aos clientes? E para a gente poder inserir tabela, ela está no campo, no menu superior, inserir tabelas. Para inserir rapidamente uma tabela, nós clicaremos em inserir tabela e mover o cursor do mouse sobre a grade que vai aparecer logo abaixo, até realçar o número correto entre colunas e linhas. É possível fazer ajustes, como adicionar, excluir colunas ou linhas, ou até mesmo mesclar uma coluna, uma linha, como veremos a seguir. Nós podemos adicionar uma linha abaixo da desejada ou acima. Clique no local desejado na tabela para adicionar uma linha ou uma coluna e clique na guia Layout, que é uma guia que está ao lado da guia Design da tabela, na faixa de opções. Para adicionar linhas, clique em Inserir acima ou abaixo, e para adicionar colunas, clique em Inserir à esquerda ou Inserir à direita. Para excluirmos linhas, colunas em nossa tabela, nós clicaremos na guia Layout. Essa é a guia ao lado da guia Design da tabela, na faixa de opções. Clique em Excluir e em seguida clique na opção necessária no menu. Excluir células, colunas, linhas ou excluir a tabela toda. Quando a gente clica numa tabela, vai abrir um menu, uma opção chamada Design da tabela e Layout. Dentro dessas duas opções, se são muitos dados, eu quero que cada linha tenha uma cor diferente da anterior, por exemplo. Se a primeira ela é um tom escuro, a segunda um tom claro e assim por diante. Se nós queremos uma linha de cabeçalho, para identificar que aquilo ali é um cabeçalho, né, da coluna, da tabela, para identificar, por exemplo, se é um endereço, se é o nome de uma pessoa, o que é de fato. E no design da tabela também é possível escolher diferentes cores, estilos de tabela, adicionar ou remover bordas. Depois que uma tabela é inserida, ela precisa ser formatada com cores de fundo, espessura das bordas, mesclagem ou divisão das células. Para formatar qualquer texto que esteja dentro da tabela, devemos utilizar o menu superior, aqui a guia superior, e na opção Design ou Layout. Menu Layout. Dentro do menu Layout, quando nós clicamos na tabela, ele vai nos mostrar essas opções. Se eu quero inserir uma linha acima, ou uma coluna à esquerda ou à direita, ou uma linha abaixo. Dividir células, juntar e separar as células de uma tabela. Aqui nós temos o tamanho da célula, é possível você padronizar de acordo com a sua necessidade, tanto com relação à altura da célula, da tabela,
quanto à sua largura. É possível alinhar, centralizar o texto em uma célula. Esse ponto aqui é importante porque ele é diferente do centralizar, alinhar à esquerda, onde nós vimos na aula passada sobre parágrafos. Aqui é mais específico em relação à célula. Então você pode observar aqui que tem uns desenhos que mostram, por exemplo, alinhado superior à esquerda, alinhado superior centralizado, alinhado superior à direita, centralizado à esquerda, centralizado total e assim por diante. No menu Design é possível colocar um fundo, uma cor de fundo para a tabela, ou seja, um sombreamento para pintar as células, que é diferente daquele menu na página inicial, onde nós configuramos os caracteres, a fonte, a cor da fonte. Aqui é diferente. Aqui se você quer colocar uma célula com uma cor diferente, como nós vimos aqui nesse exemplo, somente essa célula é possível você padronizar. Se você quer que o texto dessa célula seja em negrito, você pode colocar em negrito. E é possível também delinearmos as tabelas, ou a tabela, através da espessura da caneta, né, da linha, do traço, se é mais fina, média ou mais grossa. Se é somente a borda, as bordas da tabela, ou as divisões internas também. Eu deixei aqui mais ou menos pronto aquele exemplo do Kitanda número 1 e Kitanda número 2. Então, no Kitanda número 1, vamos digitar aqui Kitanda 1, ovos R$5, tomate R$2, batata R$1,50. Até aí nenhuma novidade, ok? Agora nós vamos inserir a tabela e aqui vale uma observação. Dependendo da informação que você deseja colocar na tabela, você tem que contar quantas linhas e quantas colunas. Então, no exemplo da Kitanda número 2, são 2 linhas e 3 colunas. 1, 2, 3. 2 por 3. Então, vamos lá. Vamos inserir a nossa tabela. Vou no menu Inserir, clico em Tabela. À medida que eu vou passando o mouse só por cima, não vou clicando por enquanto, ele vai me mostrando quantas linhas e quantas colunas. Então aqui eu tenho somente uma célula, aqui eu tenho 2 colunas e 2 linhas, 3 colunas e 2 linhas, que é o nosso exemplo da Kitanda. Ok? Então vamos lá. Basta nós colocarmos o ponto de inserção do mouse na célula desejada. Então esta aqui será ovos. Vamos nos preocupar somente em preencher o conteúdo. Então o primeiro passo é contarmos quais são as informações, quais são as informações que nós desejamos colocar na tabela, em quantas colunas e nas linhas desejadas. E, segundo ponto, e muito importante, é o preenchimento do conteúdo. Antes de fazer qualquer formatação, de pintar a célula, de mudar a cor da fonte, se preocupa primeiro em preencher o conteúdo. Então aqui, quando nós clicamos dentro de uma célula, observem aqui essa região aqui do lado do ajuda, o que vai acontecer? Ao clicar em uma das células, ele vai abrir a opção Design da tabela e Layout. Se eu clico em Design da tabela, eu tenho aqui os estilos de tabela. Se eu tenho uma linha de cabeçalho, eu posso habilitar ou desabilitar. Uma linha de totais, que aqui não é o caso. Linha em tiras, tá vendo? Observem esse terceiro estilo de tabela aqui. Na hora que eu clico em linhas em tiras, a primeira linha é um fundo branco, a segunda um tom claro de cinza,
a terceira branca e assim sucessivamente. Não é o nosso caso. A última coluna, aqui ele me mostra um destaque para a última coluna, que também não é o caso. Também a primeira coluna eu não tenho interesse para esse exemplo. Então, aqui eu vou clicar nas células dos ovos, clicar em sombreamento e vou escolher um tom de azul qualquer. Depois eu vou clicar na célula de tomate, cor vermelha. E, finalmente, na célula batata, eu vou escolher a cor amarela. Tudo bem até aí? Tranquilo? Ah, mas se eu quiser inserir uma coluna à direita da batata, por exemplo, eu quero inserir feijão. Então nós vamos em inserir, vou abrir a opção, vai aparecer a opção layout. Aqui em linhas e colunas eu posso inserir uma coluna à esquerda da coluna batata ou à direita, que é o que me interessa. Então, na verdade, ele acabou copiando o mesmo formato da coluna da batata com a mesma cor. Mas aqui eu não quero escrever feijão na mesma linha da batata, vou escrever aqui embaixo. R$3. Ah, mas eu não quero a cor amarela, então eu vou alterar em design da tabela. O sombreamento desta célula eu vou colocar com verde escuro. E lembra que eu falei nas aulas anteriores sobre a questão do contraste? Fundo claro, letra escura, fundo escuro, letra clara. Sempre pense nessas possibilidades. Então aqui, sim, eu vou até o menu página inicial, vou clicar aqui na cor da fonte que eu desejo e vou colocar uma cor branca. Então, ficou montada essa nossa primeira tabela. Se você quiser montar para Quitanda número 1, qual que é a única diferença? O Quitanda, nesse exemplo, ele tem apenas 3 linhas. Então, nós vamos inserir, no menu, vamos lá no menu inserir, para inserir uma tabela. 1, 2, 3. Então, ovos, R$5. Tomate, R$2. Batata, R$1,50. Mas cadê a linha do feijão? A gente pode inserir. Um outro macete que eu utilizo bastante, está vendo que o mouse ele está posicionado aqui dentro da célula. Se eu clico aqui fora da última linha, eu dou um Enter, ele cria uma outra linha. Então eu coloco feijão, R$3. Bem facinho, né? Vamos lá para mais um outro exemplo. Agora é a loja de carros. Supondo que você esteja cadastrando os veículos para venda de uma loja, para anúncio, para alguma informação, e você deseja colocar o modelo do veículo, marca e o ano. Então, como é que a gente pode fazer isso? Vamos lá, inserir a tabela. O que eu penso aqui? Eu penso em colocar na primeira coluna as informações como marca, modelo e ano. Na segunda coluna eu coloco a marca correspondente, o modelo e o ano. Ok? Então, são 3 linhas, 2 colunas. Marca do veículo, vou colocar só marca. Modelo, ano, fabricação. Marca, vamos falar aí Volkswagen, VW. Modelo, Gol, ano, 1996. Aí aqui eu posso colocar o ponto de inserção dessa célula da marca e arrastar aqui para baixo até o ano de fabricação, com o botão esquerdo.
Lembrando que você não pode pegar aqui de fora, ou seja, aqui de fora da tabela, porque ele vai selecionar a tabela toda. E não é isso que nós queremos. O que nós queremos é apenas a seleção das células, marca, modelo e ano de fabricação. Aí eu venho aqui na página inicial, coloco um negrito. Ah, mas Ricardo, eu estou com uma dúvida, como é que eu, assim, a coluna, eu fiz a coluna, né, a tabela, inseri linha, coluna, mas elas estão muito, a marca está muito espaçada da Volkswagen, por exemplo. Como aqui em cima também na quitanda número 2. Então aqui nós vamos clicar dentro da célula, basta qualquer célula, nós vamos em Layout. Lembra que aqui nós tínhamos a opção tamanho da célula, altura da linha e largura da célula. Então aqui em largura ele está me falando que essas 3 células, elas têm 7,5 cm de largura, de comprimento. À medida que eu vou clicando nessa setinha para baixo para diminuir a distância delas, eu vou chegando até o ponto que eu falo, opa, aqui está bacana. A altura, a mesma coisa. Eu venho aqui, está com 0,25 centímetros de altura. Já deu uma ampliada, né? Mas está meio estranho, não tá? Porque lembra que a gente falou aqui de alinhamento da célula? Ela está o quê? Ela está alinhada à esquerda superior, lá no canto superior esquerdo. Mas eu quero o quê? Eu quero que elas fiquem centralizadas, todas centralizadas. Então eu vou selecionar todas as células. Vem aqui na opção centralizar o texto horizontal e verticalmente dentro da célula. Fica um pouco melhor, né? Um outro macete para a gente, ao invés de você vir até aqui, até esta célula, entrar no menu Layout e mexer aqui na largura, você pode simplesmente passar o mouse sobre a coluna. Então você está vendo assim que o mouse ele está com um ponto de inserção, né? Parece um I maiúsculo. Quando eu chego próximo à tabela, nas extremidades, perceba que o mouse ele muda a setinha com 2 setas opostas e um traço no centro. Então isso quer dizer o quê? Que eu posso movimentar clicando com o botão esquerdo do mouse e movimentar para a direita ou para a esquerda e ajustar de acordo com a minha necessidade. Aqui também, no quitanda número 1 que nós fizemos, nós podemos fazer a mesma coisa. Clica, né, aqui na extremidade direita da borda da sua tabela, o mouse vai mudar o formato dele para 2 setas direcionais com um tracinho no meio. Clique com o botão esquerdo e mova para a sua direção oposta, até você achar qual é o melhor ponto. Aqui em cima, no quitanda número 2, mesma coisa. Ah, eu posso fazer uma diferente da outra? Pode, lógico. Essa aqui vai ficar um pouco maior, o batata vai... Mas isso daqui é uma coisa muito visual. Se você quiser uma coisa mais precisa, você vai, de fato, aqui no menu Layout, e aí você vai fazer cada célula com um tamanho correspondente, correto, tá? Então, por enquanto, é isso.